Olá, na nossa resenha científica de hoje, vamos falar do artigo Teoria Comparativa da Aprendizagem e sua aplicação no treinamento de cavalos. É um artigo do Cooper, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Tá? É um artigo bastante interessante porque ele trata muito sobre a teoria da aprendizagem, o que é aprendizagem. Tá? E aí ele já começa o artigo com a pergunta: o que é aprender? E a definição de aprendizagem é que o aprendizado pode ser definido como as mudanças no comportamento do animal que dependem dos reforços e das experiências do ambiente. Então, esse aprendizado depende principalmente dos reforços, que são aqueles alívios ou recompensas que a gente dá para os animais, para que fixe aquela característica ou aquela resposta que a gente deseja no animal. Tá? Então, essa definição destaca 3 características do comportamento aprendido do cavalo. O primeiro deles é que a aprendizagem é um conceito que só pode ser inferido a partir de mudanças observadas no comportamento ou na fisiologia do animal. O segundo deles é que as mudanças no comportamento podem ser atribuídas a mudanças físicas internas na organização neuronal do animal. E o terceiro é que a probabilidade de aquisição e manutenção de uma resposta comportamental ela depende de reforços e de suas consequências. Então, assim, os comportamentos aprendidos não são mudanças permanentes. Por quê? Porque essas respostas podem ser revertidas ou refinadas, principalmente se as propriedades dos reforços do ambiente mudarem. Então, é muito comum as pessoas às vezes ficarem apreensivas porque os cavalos estão manifestando determinados tipos de comportamento e pensarem que aquilo vai ser para sempre. Não, é possível mudar o comportamento de um cavalo se você tem um bom relacionamento com ele, se você trabalha os reforços da forma correta. Tá? Então não existe nenhum aprendizado que é permanente. É lógico que a duração ou a capacidade de resposta do cavalo vem em função do seu treinamento. Então essa característica de comportamento vai distinguir o comportamento aprendido daquele comportamento determinado geneticamente e também das mudanças no desenvolvimento que ocorrem à medida que o animal envelhece ou amadurece, certo? A aprendizagem, ela então pode ser dividida em 3 formas que podem ser importantes nos procedimentos de treinamento do cavalo. Então, a gente tem primeiro a aprendizagem não associativa, como é o caso da habituação e da sensibilização. A gente tem o aprendizado associativo ou condicionamento e tem a aprendizagem complexa ou insight, tá? Que é o caso do insight. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira que seria a aprendizagem não associativa. Então, na aprendizagem não associativa, há um aumento da sensibilização ou uma diminuição dessa sensibilização. Então, quando a gente fala em aumento, a gente pensa em sensibilizar, ou quando a gente pensa em redução, a gente pensa em dessensibilizar ou habituar, criar hábito no cavalo, a uma determinada resposta, como é o caso da exposição repetida a um único evento. Um exemplo é a gente deixar o cavalo mais dessensibilizado ou mais habituado à presença humana. Tá? E um outro é deixar meu cavalo mais sensibilizado, por exemplo, ao toque da minha perna. Então, quando a gente quer aumentar a sensibilidade, a gente usa a sensibilização. Quando a gente quer reduzir essa resposta, a gente usa a habituação ou dessensibilização. Então, esse processo de habituação ele é o resultado de alterações específicas do local nos mecanismos de controle comportamentais, neurais e não no resultado da adaptação sensorial do cavalo. Então, onde o animal geralmente ele se torna menos sensível ao ambiente ou à fadiga muscular, como alguns imaginam às vezes que é feito através do cansaço e não é. Tá? Então, essa habituação, essa sensibilização vai reduzir esse animal a chegar nessa fadiga. Agora vamos falar um pouco da aprendizagem associativa. Então, o aprendizado ou condicionamento associativo ele envolve uma mudança de comportamento que depende da relação entre 2 eventos, onde o primeiro evento é um comportamento ou uma sugestão ambiental e o segundo evento é um reforço. Então, portanto, geralmente reconhecido que a aprendizagem é um fenômeno biológico e que a maneira pelo qual o animal aprende ela está relacionada à sua ecologia comportamental. Então, em espécies, como exemplo, que tem jovens muito precoces, que são vulneráveis, como é o caso do cavalo, então eles aprendem rapidamente a reconhecer sua mãe após o nascimento. E isso é uma forma rápida de quê? De sensibilização ou aprendizado associativo. Tá? Então,
Então, a aprendizagem observacional ou social é um outro exemplo de uma forma de aprendizagem que depende da natureza das espécies. Então, isso é particularmente comum em animais sociais, onde informações sobre o meio ambiente, o que comer, o que é perigoso, onde ir, onde descansar, elas são adquiridas a partir das ações de outros integrantes do grupo. Tá? Então, é o fato do animal conviver e ver a manifestação dos outros integrantes, ele também vai ter essas mesmas manifestações. E o aprendizado complexo, que é um insight, apesar de ainda muito discutido ainda, então neles os animais podem aprender mais sobre o seu ambiente do que simplesmente responder a eventos únicos ou fazer associações simples entre duas ações e suas consequências. Então, um exemplo muito marcante desse insight é um cavalo que foi treinado para fazer conta. Na verdade, o cavalo não executava a conta em si. Era lá, fazia uma operação de 2 vezes 2. O cavalo ia lá, batia a pata 4 vezes no chão. Mas, na verdade, não era o cavalo que desenvolvia o raciocínio. Ele simplesmente respondia a algum sinal do seu treinador para bater a pata 4 vezes no chão. Então, as evidências de que os cavalos podem usar características gerais e específicas do seu ambiente como sinais do aprendizado da diferenciação, mas não há evidências para o uso de processos de pensamento mais elevados na solução de problemas, como nesse do exemplo, por exemplo, que eu acabei de citar, desse cavalo que era treinado para fazer contas. Tá? A gente vem para outra fase, que é o treinamento. Então é necessário que os cavalos aprendam uma grande variedade de tarefas para serem úteis aos homens. Então, muitas das quais não surgiram em cavalos não domesticados, ou seja, muita coisa que um cavalo domesticado, treinado, executa, não é uma característica comum ou não aparece no comportamento comum de animais que não foram ou não passaram pelo mesmo treinamento. Então, o treinamento basicamente ele envolve suprimir respostas naturais indesejáveis do cavalo e explorar o comportamento natural desejável. Além disso, cabe a ele incutir um novo comportamento no cavalo, combinando os princípios básicos de aprendizagem com as tendências naturais de aprendizagem que o cavalo já tem. Então, embora não seja necessário entender completamente todas as nuances da teoria da aprendizagem animal para treinar um cavalo, algumas ideias vão poder facilitar o processo, tanto para o cavalo quanto para o homem. Então, conhecer do comportamento do cavalo e principalmente dos mecanismos que envolvem a aprendizagem do cavalo são fundamentais para o treinamento. Tá? Então, vários processos podem ser empregados, incluindo, como a gente já falou, habituação, reforço positivo primário, reforço positivo secundário, reforço negativo, punição, condicionamento de segunda ordem e também de estímulos preditivos e reforçadores. Então, é importante mencionar que as propriedades do reforço do ambiente dos cavalos dependem não apenas do arranjo temporal do estímulo de resposta, mas também do temperamento da capacidade de aprendizagem do cavalo, em seu estado motivacional e o contexto geral do ambiente. Então é preciso entender que a gente tem que criar um ambiente adequado para a aprendizagem do cavalo. E o princípio básico desse ambiente adequado é a gente ter um cavalo que esteja confiante e relaxado. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses processos aí. Então vamos falar um pouco da habituação. Então os cavalos normalmente eles estão neofóbicos. O que é isso? Eles têm medo de coisas novas. E geralmente eles tendem a evitar situações desconhecidas ou objetos desconhecidos ou ameaçadores. No entanto, eles se habituam naturalmente a estímulos ambientais, quando eles são frequentemente experimentados. Ou seja, se você apresentar aquele estímulo para o cavalo várias vezes, eles têm uma tendência a se habituar com aquele estímulo. Então, eles ficam dessensibilizados com aqueles estímulos. Então, os estágios iniciais da associação de um cavalo ao homem, por exemplo, eles envolvem a habituação. Então, a forma ou a maneira como a gente lida com eles. Esse processo pode ser acelerado por repetidas exposições ao ser humano. Então, quanto mais eu tiver contato com o cavalo, maior vão ser as chances de eu dessensibilizar ele para esse contato com o ser humano. Mas se, por exemplo, o manuseio do outro contato humano é por si só aversivo, então a aprendizagem durante esses períodos pode aumentar as consequências negativas de reforço da exposição do homem. Então é o que eu falei, é muito sensível essa sensibilização e a dessensibilização. Então se o meu estímulo para o cavalo, toda vez que eu me aproximo do cavalo, eu levo alguma coisa aversiva para o cavalo, eu posso ter
uma resposta contrária àquela que eu desejo do cavalo habituar comigo. Tá? Então vamos falar um pouco agora do reforço positivo primário. Então o aprendizado associativo ele é uma ferramenta poderosa com a qual podemos gerar novas respostas comportamentais e emparelhar comportamentos naturais e novos comandos específicos ou outras sugestões do ambiente. Então, o treinamento exige primeiro que o cavalo faça associações diretas, antes que comandos mais precisos e controlados possam ser treinados. Então, tem que fazer primeiro, para facilitar a aprendizagem do cavalo, associação direta. Um exemplo, eu quero ensinar meu cavalo a virar para a direita, eu vou simplesmente puxar a rédea direita. Não adianta eu puxar a rédea direita, empurrar a esquerda, colocar uma perna, tirar a outra. Então, eu tenho que fazer primeiro essa associação direta nos cavalos. A comida, por exemplo, ela é um bom exemplo de um reforço primário, que a maioria dos cavalos pode associar ao seu comportamento anterior. Então, o cavalo te dá uma resposta, você vai lá e recompensa esse cavalo com algum biscoitinho ou com algum alimento. Muito cuidado com esse tipo de reforço, que a gente chama de reforço positivo, no caso, um reforço positivo primário. Então, recentemente, mesmo tem um vídeo rolando aí na internet, que eu vi pelo Instagram, tá? Que uma criança ele vem na porta da baia, dá uma comida para o cavalo, e quando o cavalo come, depois o cavalo quer mais, ele não tem, o cavalo agarra ele pelo casaco e fica balançando ele, querendo mais. Então, reforço positivo, principalmente fornecimento de alimento para o cavalo, ele pode gerar uma falta de respeito no cavalo, uma falta de controle. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de treinamento, tá? Então, os cavalos também podem ser treinados para executar uma série de tarefas para obter uma recompensa alimentar. Então, por exemplo, o cavalo me seguir, ou fazer associação, bater a pata no chão, balançar a cabeça. Então, são vários estímulos que a gente pode trabalhar no cavalo na troca do reforço positivo de receber uma alimentação. E a gente vai passar agora para o reforço positivo secundário. O que seria isso? O primário seria o cavalo deu uma resposta, você dá uma recompensa para ele. Tá? E o secundário? Então, o fornecimento repetido de um reforço primário, como é o caso do alimento, por exemplo, ele pode ser inconveniente ou indesejável. E os treinadores, portanto, usam reforços secundários para aumentar a robustez, a força dessas respostas de desenvolvimento e também para diminuir os atrasos entre a resposta e o reforço. Então, nesse caso, o estímulo primário ele é acompanhado por estímulos adicionais, como, por exemplo, dar algum comando de voz, ou carícias no cavalo, oh, muito bem, parabéns, dar tapinhas ou acariciar o cavalo. Então, isso é um reforço secundário. Esses reforços secundários, eles podem não ser inicialmente recompensadores para o cavalo, mas se eles sinalizarem para o cavalo a alimentação subsequente, eles se tornarão substitutos próximos de uma recompensa primária. Então, como que a gente vai treinar o cavalo, por exemplo? Eu quero que o meu cavalo balance a cabeça. Então, ele balançou a cabeça, eu vou lá, dou um biscoitinho, imediatamente depois eu falo com ele, ó, parabéns, eu toco ele com as mãos, tá? Então, daqui a pouco eu vou suprimir o biscoitinho e simplesmente dar o parabéns e tocar ele com as mãos. E ele vai ficar naquela expectativa de que vai receber depois esse reforço primário que ele deixou de receber. Então, é uma forma de treinamento também, mas se a gente pensar no cavalo, principalmente quando a gente trabalha montado no cavalo, então isso é o reforço positivo de uma forma geral, ele é muito pouco utilizado. E todos os trabalhos de pesquisa mais recentes, basicamente no treinamento de cavalo, principalmente em cavalos de competição, ele não é utilizado. Tá? A gente trabalha basicamente com reforço negativo. E o que seria esse reforço negativo? O reforço negativo ele ocorre quando você retira um estímulo após uma resposta desejada. Então, no reforço positivo, o cavalo executa, você acrescenta um estímulo. E aí chama por isso positivo, porque você colocou um estímulo. Já o negativo é o contrário. Primeiro, você tem um estímulo e quando o cavalo faz, você retira o estímulo. Então, por isso que ele chama negativo, pelo fato de você estar retirando esse estímulo. Então, os reforços negativos eles são ferramentas poderosas no treinamento do cavalo, sem afetar indevidamente o bem-estar do cavalo. Então, hoje em dia, sabe-se que o reforço negativo é a ferramenta mais poderosa que a gente tem no treinamento de cavalos. Tanto quando você trabalha com o cavalo do chão, quanto você trabalha com esse cavalo montado. É a ferramenta que te permite ao cavalo fazer o maior número de associações entre estímulo e resposta. Então, isso ocorre por quê? Porque o cavalo tem a natureza de evitação de conflito. E como o estímulo condicionador ele precede o comportamento desejado,
o cavalo tende a responder adequadamente para evitar o estímulo. Então, vou dar um exemplo. Se eu quero que o meu cavalo vire o pescoço para o lado direito, se eu encosto na boca dele do lado direito, a tendência do cavalo, a primeira é ir contra a pressão. Mas uma vez que ele entende que ceder àquela pressão, ele vai ter um alívio, e ele tem na sua natureza a evitação do conflito, então ele vai pensar assim, opa, eu vou ceder logo porque eu vou evitar esse conflito aqui, desse cara ficar encostado na minha boca. Tá? Então, por isso que o reforço negativo, ele é muito positivo no treinamento de cavalos. Tá? E também algumas pessoas confundem muito o reforço negativo com punição. E punição não é a mesma coisa. E punição, na maioria das vezes, é uma punição positiva. Tá? O que seria essa punição positiva? É você vir com estímulo depois da resposta. Então, punição, diferente do reforço negativo ou positivo, reforço negativo ou positivo a gente faz para aumentar a probabilidade de a gente ter aquela resposta novamente. A punição já é o contrário. A gente faz a punição para inibir a manifestação daquele comportamento mais uma vez. Então, punição ela segue a manifestação de um comportamento indesejável com um reforço desagradável. Então, a punição ela difere do reforço negativo, pois ela é utilizada para reduzir a probabilidade de ocorrência de determinada resposta. Já o reforço negativo, como a gente falou, o objetivo é aumentar a probabilidade de determinada resposta. Então, a punição positiva ela é a mais utilizada, seria você acrescentar um estímulo após uma resposta indesejada. Tá? Mas ela não deve ser confundida, por exemplo, com espancamento. Vou dar um exemplo assim. Você estava lá colocando a sela no seu cavalo e você foi apertar a sida ou a barrigueira e quando você puxou o látigo, o cavalo foi e te deu um coice. Tá? Então você foi e deu uma joelhada nele, por exemplo, isso aí seria uma punição positiva. Opa, você falou com ele, não quero que você faça isso de novo, não me dê um coice de novo. Mas algumas pessoas vão lá e falam assim, opa, não, o cavalo me deu um coice aqui, me acertou, às vezes eu caí lá no chão, estou sentindo dor. Aí quando eu me recupero, eu vou lá, pego um chicote, qualquer coisa, volto e bato no cavalo. Tá? Isso aí não é mais punição, isso é um espancamento. Isso não deve ser utilizado de maneira alguma dentro do treinamento de cavalo. Tá? Vou repetir, não deve ser utilizado de nenhuma maneira dentro do treinamento do cavalo. Tá? Porque não consegue fazer a cognição entre esse seu estímulo e o que ele deveria responder. E vem a outra, que é a aprendizagem por observação, que é aquilo que a gente falou, um cavalo observar o outro animal do grupo. Então, os cavalos eles são animais sociais. Portanto, eles têm o potencial de obter respostas adaptativas através da observação de outros integrantes do grupo. Então, como, por exemplo, o que eles podem ou o que eles não podem comer, onde é o melhor lugar para eles beberem água, qual o cuidado que eles têm que ter quando chegam próximo do lugar para beber água, por exemplo. Então, esse aprendizado observacional ele não é importante na decisão final do cavalo. Então, alguns experimentos mostraram que ele não muda a decisão do cavalo final. Que um cavalo sozinho ele vai acabar aprendendo aquilo. Só que qual que é a vantagem dele? Ele acelera a velocidade com que o cavalo toma essa decisão. Tá? Mas ele não é determinante para que o cavalo tome essa decisão. Acredita-se que muitos padrões indesejáveis de comportamento eles sejam copiados de um cavalo para outro. Tá? Então acredita-se, por exemplo, que engolir ar seja aprendido socialmente. No entanto, não há nenhuma evidência científica que mostra que a exposição de um cavalo que engole ar realmente aumente a tendência de outros cavalos a engolir ar. E o que os principais trabalhos de literatura, os trabalhos científicos mostram? Que estereotipia, de uma forma geral, ela é muito em função de dois fatores. O primeiro deles e o principal é falta de convívio social. E o segundo deles, que é falta do que fazer, ou falta, por exemplo, de alimentação disponível, ou desse cavalo gastar uma boa parte do seu tempo se alimentando. Tá? Então, a tendência de executar um comportamento ela pode ser facilmente explicada pelas condições semelhantes em que os cavalos estão alojados. Então, quando você coloca um cavalo que engole ar, ou tem um cavalo que engole ar no seu rebanho e de repente tem mais cavalos engolindo ar, isso é muito mais explicado cientificamente pelo ambiente que acaba causando estresse nos cavalos, ao mesmo ambiente que eles estão submetidos, do que o fato de um cavalo ter aprendido por observação do outro. Tá? E a gente tem outra coisa que é a relação fixa e reforço parcial. Então isso aí é fundamental no treinamento também, muito pouco falado entre os treinadores. Então um treinamento bem sucedido, ele deve satisfazer dois requisitos que são contrastantes. E aí é muito comum, principalmente das pessoas que estão iniciando, que elas vão falar assim,
puxa, mas toda vez que eu pego um cavalo, sempre que ele faz eu dou alívio. Então, vou dar um exemplo assim, nos cavalos de marcha, por exemplo. Então, se o cavalo vai na postura que você quer, você dá um alívio. Aí o cara vai te perguntar assim, mas e quando que eu vou manter esse cavalo nessa postura? Tá? Então, normalmente, esses dois quesitos contrastantes são os processos bastante diferentes. Tá? O que são eles? Em primeiro lugar, o cavalo deve reagir de forma confiável a comandos específicos, com uma resposta comportamental apropriada. Então, um exemplo que eu dei, se você vai lá e apoia na boca do seu cavalo, você quer que ele assuma uma determinada postura, por exemplo. Tá? Em segundo lugar, esse comportamento deve ser resistente à extinção em situações em que os comandos podem ser aplicados inconsistentemente. Ou seja, então, sempre que eu apoio meu cavalo, ele vai para a posição que eu quero, qual que é a tendência que a gente tem que fazer? O que a gente faz para esse cavalo aprender? A gente dá um alívio para ele para mostrar que aquela posição é boa. Mas só que daqui a pouco, por exemplo, em um concurso de marcha, precisa que esse cavalo fique por alguns minutos, ou às vezes até por mais tempo, naquela mesma posição, sem dar alívio para ele. Então isso contrasta com a teoria da aprendizagem. Tá? No entanto, quando eu começo a reduzir esse alívio para o cavalo, eu começo a tornar mais fixo na cabeça dele que ele precisa me dar aquela mesma resposta. Então, verificou-se que os cavalos respondem a muitas sugestões ambientais que seus treinadores podem simplesmente não perceber. Então, portanto, é importante, durante o treinamento inicial, que os sinais e recompensas sejam emparelhados de forma consistente e previsível com a resposta desejada. Então, sempre que você está iniciando o treinamento, para facilitar a aprendizagem, você deve sim dar um alívio muito rápido e claro para o cavalo, ficar claro na cabeça dele que foi em função daquela resposta que ele te deu. Tá? Sinais inconsistentes durante esse estágio inicial de treinamento do cavalo, ou mesmo a exposição precoce a treinadores inexperientes, podem levar a uma confusão na mente do cavalo. E aí a gente tem aquele ditado popular aí que fala que cavalo velho, peão novo, cavalo novo, peão velho. Então, para trabalhar um cavalo novo, o ideal é que a pessoa tenha mais experiência. Tá? Por que mais experiência? Porque ela vai ter um melhor time, um melhor tempo para ligar ou associar no cavalo o estímulo com a resposta. Certo? Então, proporções fixas de reforço, especialmente reforço contínuo, que é o quê? O cavalo fez, você dá alívio. O cavalo fez, você dá alívio. Isso leva a uma rápida aquisição de resposta durante o treinamento. Então, isso faz o cavalo aprender mais rápido. Porém, ele confere pouca resistência à extinção na ausência da recompensa. Então, se tudo vez que o seu cavalo faz, você recompensa, ele faz, você recompensa. Então, ele faz, você alivia, ele faz, você alivia, ele faz, você alivia. Isso ensina ele mais rápido, no entanto, não deixa ele com aquela memória muito forte daquele determinado estímulo. Então, à medida que o treinamento avança, esse reforço deve ser variável. O que é isso? Por algumas vezes o cavalo fez, você vai dar alívio, e por outras vezes você não vai dar alívio para ele. Tá? Por que isso é importante à medida que o treinamento avança? Porque isso aumenta a robustez das respostas condicionadas. Então, introduzindo um grau de imprevisibilidade entre resposta e recompensa para o cavalo. Então, o cavalo sempre vai te responder, mesmo que não seja tão rápido aquele alívio, porque ele tem a esperança de que você vai dar alívio para ele. Então, algumas pessoas, principalmente quando estão iniciando o treinamento de cavalo, elas ficam muito preocupadas. Mas e quando que o meu cavalo vai poder ficar mais tempo em altitude? Ou quando, por exemplo, eu vou pedir meu cavalo para cruzar a paleta, dar 15 voltas? Tá? Então, isso vai acontecer à medida que o treinamento evolui. Tá? E você não dar alívio ou dar um alívio mais sutil, ele vai melhorar a resistência da resposta desse cavalo. Ou seja, esse cavalo vai ter maior capacidade de responder a um estímulo, mesmo que ele seja um estímulo inconsistente no futuro. Tá certo? Então, portanto, no treinamento, as taxas de recompensa fixa ou contínua, elas são úteis para associar rapidamente a resposta desejada a comandos específicos. E isso deve ser seguido por programações de recompensa de proporção variável, que são representativas das condições que o cavalo experimentará fora do treinamento e aumentam a resistência das respostas condicionadas à extinção. Então, lembrem-se que a gente pensa em duas coisas. A gente quer que o nosso cavalo aprenda rápido e que as respostas dele sejam sempre consistentes. E o caminho é esse. Para aprender rápido, você dá alívio rápido e à medida que o treinamento evolui, você começa a fazer esse alívio de forma alternada, para fixar mais aquele conceito na cabeça do cavalo. Tá? E como considerações finais desse artigo,
que o autor diz? Que a utilidade de um cavalo para o homem, ela depende em grande parte da capacidade desse cavalo de aprender e lembrar de sinais. Isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, dessa alternância da recompensa. E esse aprendizado, ele será dependente das habilidades do treinador. Tá? Então, o treinamento, no entanto, não precisa trabalhar contra a natureza do cavalo, e um relacionamento mais gratificante com o cavalo pode ser alcançado, aproveitando suas predisposições, tanto comportamentais, naturais, para nossas próprias necessidades. Então, daí, de novo, a gente mostra a importância de se conhecer sobre o comportamento do cavalo e, principalmente, conhecer sobre os mecanismos da aprendizagem e do treinamento de cavalos. Tá? O mau treinamento ou reforço não intencional de características indesejáveis pode levar a problemas comportamentais ou cavalos tidos como difíceis. E aí a gente faz um parêntese: quem não conhece um cavalo tido como difícil, ou normalmente quando a gente visita algum centro de treinamento ou aras, sempre tem alguém que fala: tem um cavalo ali que é difícil demais de trabalhar. Será que esse cavalo realmente era um cavalo difícil, ou que esse cavalo foi submetido a reforço não intencional de características indesejáveis por um período longo? Tá? Então, lembrar também que eles podem ser evitados, esses cavalos difíceis. Como? Combinando os princípios básicos da teoria de aprendizagem com as tendências de aprendizagem do cavalo. Lembrar também, gente, que cada cavalo tem o seu tempo para aprender. Tem alguns cavalos que têm uma aprendizagem mais rápida e outros cavalos são um pouco mais lentos. A gente tem que respeitar esse tempo de cada cavalo. Tá? Então, se você está tendo muito cavalo difícil na sua casa, reveja o seu sistema ou a sua metodologia de treinamento. Isso não é uma coisa comum. Tá? Então, é muito comum essa semana, por várias vezes a gente foi questionado por algumas pessoas que falam assim: é comum tirar um potro, por exemplo, para treinamento, e às vezes ele tem um potencial grande, e o cara desmama esse potro e coloca ele numa baia. Tá? Esse cavalo é privado do convívio social, nem mesmo de contato visual ele tem, e depois que ele cresce, ele não é um animal completamente antissocial, ele não pode ver outro animal que já fica agressivo, às vezes fica mais agressivo com as pessoas também, e as pessoas culpam esse cavalo, ou culpam a genética desse cavalo, quando na maior parte das vezes isso é em função do manejo, gente. E a gente fala o tempo inteiro no nosso método de treinamento. O manejo ou o treinamento do cavalo, ele ocorre o tempo inteiro, em período integral. Não é só no momento que eu tiro esse cavalo para trabalhar no cabresto ou montado. Tá? O simples fato de ir na baia, limpar a baia do meu cavalo, envolve treinamento. Eu tenho que ensinar para o meu cavalo qual que é o comportamento que ele deve ter quando eu estou lá fazendo esse trabalho com ele. Como que eu pego o meu cavalo na baia? Qual que é o comportamento que ele deve me demonstrar na hora que eu vou chegar para pegar ele, para abordar, para pegar? Como que eu vou conduzir esse cavalo no cabresto? Como que eu vou colocar a sela? Como que eu vou montar? Como que eu vou levar esse cavalo para conviver com outros? Tá? Isso tudo faz parte do treinamento, mas é negligenciada pela maior parte das pessoas. Então a maioria delas pensa assim: não, quando eu montar eu vou lá e resolvo porque eu sou bom em treinar cavalo para determinada modalidade. E não é bem assim. Tá? Os verdadeiros treinadores de cavalo, eles entendem o comportamento, entendem as teorias de aprendizagem. Tá? Então o treinamento bem sucedido, ele é um processo gradual, gente. Não tem milagre. Ninguém pega um cavalo aqui agora, daqui meia hora ele está lindo, maravilhoso, perfeito, igual você queria. Não é assim. Não é mudando a ferramenta que as pessoas adoram, muda o tipo de embocadura, eu vou ter uma resposta boa em alguns minutos, mas ela não é duradoura. Então, esse processo ele é gradual. Ele envolve, primeiramente, a associação primária de respostas a recompensas e também a sinais naturais do cavalo. Então, os reforços eles são úteis no treinamento de cavalos, desde que o reforçador seja consistentemente previsto por eventos anteriores e que a resposta do cavalo ela seja consistentemente recompensada. Tá? E à medida que o treinamento avança, eu vou fazer aquele reforço alternado. Para quê? Para tornar mais consistente na cabeça do cavalo a resposta. Então as associações são aprendidas rapidamente, mas elas são propensas à extinção se eu dou um reforço contínuo. Então, se toda vez que o meu cavalo faz, eu dou reforço, se ele faz, eu dou reforço, a tendência é maior da extinção do reforço, principalmente quando não acontecer esse reforço. Então, de modo que o treinamento ele avança, os cavalos podem e devem ser preparados para eventos menos previsíveis no mundo real, usando o reforço parcial.
E aí serve de alento para aqueles que ficam ansiosos. Não, mas se eu treinar assim na hora da competição, que lá eu vou pegar mais firme na rédea, às vezes eu não vou colocar minha mão na posição correta. Lembre-se que se o seu cavalo passa por um bom sistema de treinamento, ele vai estar preparado para o sinal inconsistente que você pode dar em um momento que você está mais nervoso, com a adrenalina mais alta durante uma competição. Tá certo? Fica aí a dica, espero que vocês aproveitem essa resenha. Eu acho que ela foi talvez uma das mais importantes que a gente já fez esse artigo, porque ele revisa de uma forma bem tranquila e rápida o básico, os conceitos básicos da teoria de aprendizagem, que são fundamentais para o treinamento de cavalos. Gente. Não dá para confiar em treinadores ou pessoas que lidam com o cavalo no dia a dia que não conhecem os processos de aprendizagem do cavalo. Essas pessoas trabalham na maioria das vezes por intuição e elas vão ter muitos cavalos difíceis na vida, tá? Muito cuidado se você tem um cavalo que o seu treinador está chamando de cavalo difícil. Vá lá e reveja os seus conceitos e a forma como o seu cavalo está sendo trabalhado. Isso pode não ser em função do seu cavalo. A gente sabe que é muito comum no meio as pessoas rotularem os cavalos. Filhos de tal cavalo ou de tal linhagem são cavalos difíceis, são cavalos mais bravos. Então, muito cuidado quando a gente cria esse rótulo nos cavalos, tá? Porque eles acabam assumindo a culpa. E lembra que os cavalos nunca estão errados. A culpa é sempre de quem está manejando esses cavalos. Tá certo? Fica aí a dica. Grande abraço. Nos vemos na próxima resenha científica.